recentemente, e a várias empresas presentes eu perguntei, todas falando super bem da inclusão, daí eu perguntei, quais dessas empresas aqui tem pessoas com deficiência em cargo gerencial? Uma empresa levantou, falou, eu tenho, as outras pessoas nenhuma tinha, e uma só levantou, eu perguntei, e qual deficiência que a pessoa tem? Não, ele tem um gerente lá que tem visão monocular. Eu falei, desculpa, isso nem deficiência para mim até porque eu também tenho deficiência monocular, e isso não vai atrapalhar em nada, não sei assistir filme 3D. Eu já fui até vice-campeão paulista de tênis de mesa, jogando tênis de mesa, sem uma perna e com um olho só. Então, assim, isso realmente não atrapalha em nada, é uma coisa absurda. Eu trabalhei 16 anos numa entidade de classe patronal, eu tenho certeza que isso tem dedinho de empresários apoiando os monoculares, porque eles conseguiram vitórias muito rápidas, e isso eu sei como funciona dentro do lobby das empresas, e, enfim, são essas questões que eu queria colocar, essas sugestões, inclusive. Várias perguntas que fizeram aqui, por exemplo, a Lei Geral dos Concursos, né, o GT ajudar a trabalhar nessa legislação, melhorar a lei de cotas com essa gradação, eu acho que é uma possibilidade, cabe uma discussão sim sobre isso, até já fui contra no passado, mas hoje em dia com tanto desvirtuamento, né, da lei de cotas, eu acho que ela poderia sim ser aprimorada. Tudo isso não depende do GT, inclusão, porque é tudo uma questão de modificação legislativa. Nesse sentido, a deputada Rosinha, que esteve aqui, ela tem sido uma grande parceira, porque tudo aquilo que a gente identifica nas nossas representações que dependem do Congresso Nacional, a gente encaminha para ela como pedido de projeto de lei. O GT, quando já tem um projeto de lei já pronto, por exemplo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência ou outros, ele se limita a fazer notas técnicas. Ele emite alguma posição técnica para aquilo poder ser trabalhado pela sociedade civil, pelas instituições, porque o próprio GT ir trabalhar perante o Congresso não é uma situação ali muito adequada. E mais, e os deputados, gente, não se enganem, eles só vão ser mobilizados por voto. Então, é a sociedade civil mesmo que tem que fazer pressão, tem que falar com seus deputados. O GT não tem esse acesso. Por mais que a gente fale tecnicamente, não somos ouvidos. Acabamos de trabalhar pesadamente na questão do Plano Nacional de Educação, foi aprovada uma redação inconstitucional, uma redação contra o que está na Convenção da ONU, e não adiantou, teve acordo de lideranças, né, e passou aquilo. Depois, quando tiver aprovação final, a gente vai analisar se cabe, então, uma ação direta de inconstitucionalidade, algum tipo de medida judicial, que é o que o GT sabe trabalhar. Agora, não se enganem, vocês não estão aqui por acaso, né? Se vocês prestarem atenção, toda a mesa aqui, todo o painel, vai ter uma relatoria. E essa relatoria vai trazer essas conclusões, vai trazer esses pleitos, e a nossa vontade é ter uma carta, ter um documento desse evento, desse debate, para que possa ser levado às instâncias, porque isso sim tem mais força. Então, não é exatamente o GT, mas a gente quer muito contar e ter resultados positivos, né, a partir desse evento, para que não seja só um debate fechado, sem nenhum resultado posterior. Então, acho que com isso eu já respondi essas questões da legislação. A melhoria do decreto do vínculo, né, da meta com a acessibilidade, eu achei muito interessante a questão. É uma questão de aprimoramento, né, acho que cabe uma representação para o GT, para o próprio CONAD, porque temos também a CONAD, temos também a Secretaria que trata da promoção da pessoa com deficiência, e esses órgãos também são órgãos adequados para levar os pedidos das pessoas com deficiência para fazer valer aí perante o Congresso Nacional e a Casa Civil, né? No caso da revisão de um decreto, basicamente é a Casa Civil que deveria ser provocada. A questão da prova para surdo, vestibulares e provas em geral para surdo. Nós não podemos esquecer, gente, que a língua de sinais é uma língua oficial do Brasil. Mas a própria lei de língua de sinais não dispensa o português escrito. Está escrito. Na própria lei que oficializou a língua brasileira de sinais como uma língua oficial, fala, o uso da língua de sinais não dispensa o uso do português escrito. E é muito importante que a nação surda saiba o português escrito.
Muito, muito importante. Até para não ficar na mão de dirigentes de associações. Nós queremos o seguinte, língua de sinais desde cedo, desde bebezinho, que a pessoa tenha o uso da língua de sinal, que tenha acesso também a todo tipo de tratamento de saúde, mas não pode ficar só, ele tem que ser alfabetizado. Precisa ser alfabetizado, ele tem o direito de ser alfabetizado. Agora, tem direito à adaptação de correção de prova? Tem. E hoje muitos vestibulares já têm sido feitos com adaptação de provas. Agora, uma criancinha pequenininha, eu acho justíssimo ela fazer uma prova em língua de sinais. Assim como uma criança com síndrome de Down tem direito a um apoio na hora de uma prova. Agora, um vestibular, nós temos que defender que o adolescente surdo chegue lá sabendo ler e escrever. Agora, ele tem direito à adaptação na redação dele? Tem, porque a redação dele vai ser uma redação diferenciada do outro. Agora, dependendo do tipo de prova que ele for fazer, digamos que ele quer um vestibular para, sei lá, letras, literatura, e aí ele quer adaptação na parte da literatura. Não pode. Ele vai ser professor de português? Não dá para adaptar a prova de português. Né? Então, depende daquilo. Por exemplo, vai ser um engenheiro. Obviamente que a parte de língua portuguesa dele tem que ser com correção adaptada, a gente defende isso. Agora, fazer a prova o resto da vida em língua de sinais, eu acho que daí a gente está ferindo a própria lei que institui a língua de sinais. E não é que a lei está errada. A lei está de acordo com a Constituição brasileira, que prevê como um dos símbolos da República Brasileira a bandeira e a língua. Bandeira e a língua portuguesa. Então, ela não é lei, essa definição. Só um minutinho, a Ana que está preocupada aqui com o prazo, vamos ver se encerra aqui numa outra rodada, fica escrito, tá bom? A correção diferenciada não é legislação, mas já existem resoluções da própria Secretaria de Ensino Superior, e a gente já conhece vestibulares, como a doutora Ana Lúcia aqui falou, já facilitando as provas, porque as faculdades têm autonomia também para fazer isso. As próprias escolas têm autonomia para fazer também esse tipo de correção. Cadastro das pessoas com deficiência, para que não precise ficar apresentando o laudo em todo concurso. Tá? É corretíssimo, né? O Léo já trouxe esse problema para o GT. Outro projeto nosso, né, até que nós queremos contar com esse evento, é obter um manual de boas práticas de concurso público. Né? O que é o correto? É 1 hora a mais para quem usa ledor ou é fazer a prova direto já no computador? Que computador que vai usar para não permitir a cola? Né? A língua de sinais vai incidir até qual fase do concurso e assim por diante. Então, vai ter uma mesa aqui sobre as questões práticas relacionadas a concurso público. E todas essas sugestões a gente quer ver se congrega num documento para trabalhar com as instituições em geral, para que exista também uma isonomia de tratamento nos diversos concursos públicos, porque alguns fazem muitas adaptações, outros já não fazem. Bom, vou encerrar rapidinho aqui, não sei se a mesa quer complementar, e vamos continuar aí os debates. Bom, então vamos lá. Vamos começar de novo. Eu sou Renata Coelho, procuradora do Ministério Público do Trabalho. Atuo há quase 14 anos nessa área de inclusão da pessoa com deficiência, na área de discriminação, de defesa de direitos ou de minorias, ou do que nós chamamos de populações vulneráveis, porque não só pessoas com deficiência, atuamos na área de combate à discriminação racial, discriminação por gênero, discriminação por idade. Mas hoje o nosso foco aqui são as pessoas com deficiência, que segundo a ONU são a maior minoria do mundo, né? Em números absolutos, as pessoas com deficiência são a maior das minorias. Né? O nosso painel hoje à tarde vai tratar do cumprimento das cotas destinadas à pessoa com deficiência nas empresas. A Lei 8.213 de 91, definição de estratégias de atuação. Para nós debatermos esse tema hoje, nós temos aqui... vamos ver se já chegou, a doutora Patrícia Siqueira Silveira,
que é coordenadora regional do projeto de fiscalização para a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho do Estado de Minas Gerais e auditora fiscal do trabalho. Por favor. A doutora Lisiane Chaves Mota, membro do Ministério Público do Trabalho, procuradora do trabalho. E, por último, nós temos aqui do meu lado a doutora Tereza Costa, que é representante do Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Eu vou só fazer breves comentários iniciais, principalmente falando um pouquinho do Ministério Público, porque, na verdade, o nosso interesse maior são as palestras dos colegas e o debate ao final, que eu imagino vai ser bem produtivo, porque talvez seja uma das grandes questões envolvendo a pessoa com deficiência. Eu queria falar só 2 minutinhos sobre o porquê que, quando nós falamos em pessoa com deficiência, a gente lembra de cota. Porque, quando nós falamos de inclusão, a gente fala de trabalho. Eu queria, se vocês me permitissem, fazer essa abertura com esse pensamento. Por que inclusão e por que trabalho são 2 coisas tão ligadas? O trabalho já foi visto na humanidade como um castigo, né? O trabalho era para os inferiores, era para os escravos, né? Eram para aquelas pessoas que estavam à margem da sociedade. Veja como a coisa mudou, né? O conceito de trabalho evoluiu na história da humanidade, e principalmente depois do trabalho remunerado com o capitalismo, de modo que o trabalho que era um castigo passou a ser o ganha-pão. Né? Quem era digno era quem trabalhava. Os artesãos, as pessoas que tinham alguma habilidade, eram reconhecidas socialmente pelo seu trabalho. Passada essa primeira fase de capitalismo, o trabalho começou a ser visto pela ótica da produção. Eu sou o que eu produzo. Se eu sou operário, eu produzo, eu sou alguém nessa sociedade. E aí, dessas sociedades estavam excluídos as pessoas com deficiência, as mulheres, as crianças, os idosos. Porque quem trabalhava ou quem era soldado e ia para a guerra é que eram as pessoas socialmente consideradas como pessoas, como seres humanos. Em que estágio nós estamos hoje? Num estágio tão avançado de capitalismo que hoje eu sou o meu trabalho. Eu vivo o meu trabalho. Só às 8 horas da jornada? Não. Eu vivo o meu trabalho toda hora, todo dia. E com a tecnologia, meu celular agora não está aqui, mas normalmente está. Com a tecnologia, eu vivo o meu trabalho nas férias, eu vivo o meu trabalho no cinema, eu vivo o meu trabalho quando eu estou pegando meus filhos na escola. Eu sou acionada por SMS, por e-mail. Descobrem aonde eu estou por via satélite, se deixarem. Eu não consigo mais me esconder de ninguém. Quando eu estou vendo TV, eu procuro um programa que diz respeito ao meu trabalho. Eu abro uma revista, eu procuro uma matéria que fala do meu trabalho. Eu abro o jornal. Então, eu falo com os meus filhos do meu trabalho. Antigamente, a gente se apresentava para as pessoas assim. Eu sou de Florianópolis, né? Eu trabalho em Campinas, mas eu sou de Florianópolis, sou Mané da Ilha. Eu me apresentava para as pessoas assim, olha, eu sou a Renata, filha do Carlos, que mora lá na praia da Daniela, não é? Até o tempo dos meus avós era assim. Hoje em dia, você se apresenta assim, eu sou a Renata, procuradora, eu sou a Maria, professora. Você conhece alguém, a primeira coisa que você pergunta, qual é o teu nome, o que você faz? Você não pergunta idade, até porque perguntar idade para mulher é crime, né? Você não pergunta idade, você não pergunta quantos filhos tem, qual a religião. Primeira coisa é o que você faz. Não foi minhas amigas aqui da escola estadual, né? Nós nos apresentamos, qual foi a primeira coisa que eu perguntei para você? O que você faz? Ela falou, eu sou professora, eu sou intérprete. Então, hoje nós somos reconhecidos pelo nosso trabalho. O Ricardo Antunes, um grande sociólogo brasileiro, fala da teoria da centralidade do trabalho. Ele diz assim, junto com outros autores, o trabalho ocupa a pessoa como um todo. Se eu tenho um problema no trabalho, aquele problema me desgasta em todas as esferas da minha vida. Se eu estou sem emprego, aquilo é um problema para a minha vida. Se o meu trabalho me desgasta, me adoece, aquilo é um problema para a minha vida. Então, o trabalho é o centro da vida das pessoas. Por isso, eu não posso falar em inclusão sem falar em trabalho.
Só que não em trabalho no sentido econômico só, não só o trabalho como um ganha-pão, mas o trabalho como reconhecimento das minhas competências, das minhas habilidades, da minha utilidade social. O trabalho como um prazer também, porque o ideal é que o trabalho seja um prazer, seja uma razão de elevação da pessoa. Por isso, todo esse debate que nós tivemos aqui hoje, eu gostaria que vocês pensassem nisso. Por que cota? Por que inclusão? Por que essa coisa do trabalho, essa obsessão pela cota? Né? A cota, me parece, não pode ser vista nem como um mal em si, nem como um bem em si. A cota é uma transição. E nós precisamos dela, me parece ainda atualmente, porque nós precisamos incluir as pessoas no maior meio de inclusão atualmente, que é o trabalho. Tá? Então vamos lá, eu vou passar a palavra primeiro para a doutora Patrícia, que vai fazer a sua exposição, e ao final, como nos demais módulos, nós teremos o debate aberto ao público. Obrigada. Então, queria cumprimentar todos os componentes da mesa, na pessoa da doutora Lisiane, que é uma querida do Ministério do Trabalho. Não a conhecia pessoalmente, mas é um grande prazer. Agradecer o convite, a Secretaria de Inspeção do Trabalho, gostaria muito de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui. Esse é um projeto obrigatório do Ministério do Trabalho, todos os estados da federação são obrigados a fiscalizar o cumprimento da lei de cotas. E hoje é uma das prioridades dentro do Ministério, assim como o combate ao trabalho infantil, a aprendizagem e as demais coisas que são fiscalizadas, né? Eu queria passar um vídeo pequenininho, mostrando um pouquinho, esse vídeo, eu sou de Minas Gerais, na verdade é uma reportagem que foi feita lá em Minas, e ela tem só uns 10 dias, para mostrar um pouquinho as dificuldades que a gente tem na hora de fazer a fiscalização da lei de cotas. Depois eu vou falar como que o Ministério do Trabalho realiza essa fiscalização, dizendo já de uma vez que a gente não pode trabalhar sozinho, né? O Ministério do Trabalho, ele precisa do Ministério Público do Trabalho para a gente poder dar maior efetividade às nossas ações. Então, uma parceria fundamental que a gente tem é com o Ministério Público do Trabalho, né? Será que vai dar para passar? É o que determina a lei de inclusão. No ano passado, em Belo Horizonte, 30% das empresas fiscalizadas foram multadas porque não respeitaram a cota. E muitos deficientes reclamam que ainda há preconceito no mercado de trabalho. Muitas das vezes, a primeira pergunta é: a sua deficiência visual é total ou parcial? Quando você fala, né, que é total, muitas vezes você não vai nem para uma entrevista. E quando você vai para a entrevista, as pessoas colocam empecilho na hora da adaptação do computador, que são coisas mínimas, né? Que hoje o próprio software é gratuito. Empresas com mais de 100 empregados são obrigadas por lei a destinar de 2% a 5% de suas vagas para pessoas com algum tipo de deficiência, mas muitas não cumprem a cota. Segundo o Ministério do Trabalho, no ano passado, 450 empresas foram multadas em Minas por desrespeitar essa lei. Isso representa 30% do total de empresas fiscalizadas. A multa varia de R$ 1.800 a R$ 2.700 por cargo não preenchido. A auditora fiscal diz que tem feito um trabalho educativo com empresários para tentar reduzir esse índice. Nosso principal objetivo é realmente colocar as pessoas no mercado. Então a gente faz termos de compromisso, de qualificação, a gente indica instituições parceiras, o Ministério tem um banco de dados de pessoas com deficiência, tudo é feito para que essa cota seja cumprida. Se realmente, depois de tudo isso, a cota efetivamente não é cumprida, a empresa é autuada. Priscila, que tem uma deficiência física no braço, é formada em relações públicas. Trabalha como assistente de diretoria neste banco há quase 2 anos. Chegar até aqui não foi fácil. Várias vezes eu enfrentei preconceito e vivi na pele também. Em um dos meus empregos, tinha vaga para eu ocupar um cargo onde a pessoa que saiu exercia as mesmas funções que eu. E, infelizmente, a empresa optou por buscar no mercado afora. No banco, em Belo Horizonte, que tem um programa de inclusão, trabalham 110 pessoas com deficiência. O gerente de capital humano diz que é mais do que a cota estabelecida por lei e que há outras 15 vagas à espera de candidatos. A gente